por que vale tanto a pena assim ter uma cafeteria? Quais são as vantagens de uma cafeteria para um restaurante, para uma churrascaria, para uma padaria? Por que cafeteria tende a ser mais lucrativo e tende a dar mais resultado? Você precisa conhecer esses resultados, precisa conhecer quais são essas vantagens para que você possa, com todas as ferramentas possíveis, aproveitar ao máximo tudo que uma cafeteria, que uma doceria, que uma confeitaria pode te dar de lucratividade, de liberdade, de felicidade, e entender que uma cafeteria, uma confeitaria, uma doceria, ela consegue ser lucrativa e independente. Às vezes muito mais do que um restaurante, que uma churrascaria, que uma casa de massa, que uma hamburgueria. E hoje, nesse vídeo, eu vou falar justamente sobre esses fatores que fazem com que uma cafeteria seja mais vantajoso do que qualquer outro tipo de negócio gastronômico. Para quem não me conhece, meu nome é Sebastian Grau, eu ajudo donos de cafeteria, tenho lucro e liberdade. Então, se você trabalha com café, com cafeteria, ou quer entrar nesse ramo de café, me segue aqui no Instagram, no YouTube, porque a gente sempre conversa sobre esse assunto, cafeteria. E o vídeo de hoje justamente para a gente conversar um pouco sobre por que afinal, Sebastian, você dá consultoria para cafeteria e não dá consultoria para lanchonete que vende cachorro quente, que vende x-salada, que vende hambúrguer, que vende, ou restaurante que vende carne, que vende massa, se as tuas ferramentas também podem ser aplicadas para esse tipo de negócio. Eu vou explicar agora para vocês e no decorrer dessa explicação vocês vão entender todas as vantagens que é se ter uma cafeteria e por que eu prefiro atender cafeterias. Sim, você consegue usar as mesmas ferramentas que eu entrego numa consultoria de gestão de uma cafeteria, numa churrascaria, numa padaria, consegue. Mas a solução mais fina eu sempre entrego para uma cafeteria, uma doceria, uma confeitaria. Porque é lá que eu consigo ver muita oportunidade de crescimento. Então vamos falar primeiro dos lados negativos de ter um restaurante. Cara, para pensar que um restaurante geralmente tem uma máquina muito inchada. Você vê muito mais funcionários num restaurante do que você vê numa cafeteria. Você vê muita mais rotatividade num restaurante que você vê numa cafeteria. E a resposta é simples. Trabalhar num restaurante é mais difícil do que trabalhar numa cafeteria. Olha aqui. Trabalhar num restaurante é mais difícil do que trabalhar numa cafeteria. É simples. Vai fazer estágio não remunerado na cozinha de um restaurante, com o exaustor pegando fogo, com a cozinha a 1000 por hora, com o calor escaldante que é, ter que usar bota, ter que usar avental. Agora vai fazer um estágio também na cozinha de uma cafeteria. Óbvio que existem cafeterias que bombam tanto quanto um restaurante, que tem uma cozinha tão corrida quanto um restaurante. Mas a tendência é que a cozinha de uma cafeteria seja mais simples. Você vai fazer pão na chapa, sanduíche, panino, bolos, tortas, doces. Isso faz com que o ambiente da cozinha de uma cafeteria seja mais agradável que o ambiente de um restaurante. De novo, ninguém está generalizando, mas geralmente o ambiente de uma cozinha ele é mais agradável e faz com que a pessoa tenha menos vontade de sair de uma cafeteria. A mesma coisa o atendimento. O atendimento de uma cafeteria, ele é um pouquinho diferente. A maneira com que a gente trata um cliente numa cafeteria, ele é diferente porque a cafeteria, ela é basicamente uma escola. A gente precisa ensinar para o nosso cliente como que é o que a gente está oferecendo para ele. Não é só vender café. É que aquele cliente que chegou na nossa cafeteria entenda tudo o que a gente faz. Muitas das vezes a gente tem que estar explicando para ele todo o processo, desde a fazenda, cultivo, colheita e beneficiamento, explicar a qualidade do nosso café, explicar por que o nosso café é assim. Tá vendo como o relacionamento com o cliente ele é diferente? Óbvio que no restaurante você também pode fazer isso, você também pode explicar a origem da sua pasta, a origem da sua carne, mas uma cafeteria é diferente. Até o cliente que chega numa cafeteria é um cliente diferente que chega num restaurante. Você para pensar num cliente que chega num restaurante ao meio-dia. Esse cliente ele tem pressa e ele tem fome. Agora, numa cafeteria, geralmente o cliente tem tempo e quer dar uma relaxada e não está lá para encher a barriga. Geralmente o cliente não chega numa cafeteria morrendo de fome, precisando de algo para comer rápido. O cliente ele quer pagar pela experiência.
Coisa que no restaurante refinado sim acontece, no restaurante tradicional sim acontece. Mas na maioria dos restaurantes não. Maioria dos restaurantes, a galera quando chega já está com fome. Por isso que você vê tanto buffet, porque ninguém quer se incomodar. A ideia é que a pessoa já sirva, já coma, já se resolva. Agora vai no restaurante à la carte, que trabalha com almoço executivo, trabalhar com uma galera que está com fome e que tem 1h30 de intervalo e que vai gastar meia hora com você para comer. Percebe como o tipo de público de restaurante, o tipo de público de cafeteria é diferente? E as vantagens não param só no ambiente, no tipo de público. A vantagem também está numa coisa que é essencial para o crescimento de uma empresa, que é a criação de comunidade. Uma cafeteria consegue criar uma comunidade muito mais rápido e mais fácil do que um restaurante. E eu já vou explicar no decorrer desse vídeo sobre questões de gestão, questões de lucratividade, questões de precificação, questões de margem de contribuição. Nesse vídeo aqui eu vou te explicar sobre essas questões também. Só que eu preciso te lembrar que existe todo um conteúdo mais denso no meu canal do YouTube e no meu Instagram, onde eu falo também sobre questões de precificação, questões de ficha técnica, questões de margem de contribuição. Seja nas nossas lives que a gente faz, seja nos conteúdos que eu posto, seja nos vídeos como esse que eu falo. Mas a minha ideia aqui é mostrar para você que, além da parte de ambiente, de cliente e de comunidade, existe uma parte de gestão também que a gente vai conversar já, que faz com que uma cafeteria tenda a ter tanto quanto, se não mais lucratividade do que um restaurante. E por que ele faz isso? Porque uma cafeteria consegue criar uma comunidade. Para pensar que Adidas, Nike, Starbucks, várias empresas, elas criam rede de fãs. E o real valor dessas marcas não está só no branding, não está só em quanto dinheiro gasta, não está só no produto, mas está na rede de fãs que ele cria. Para pensar no comércio de empresas, de grandes empresas. Tem grandes marcas de café mundiais que compram cafeterias menores. E elas poderiam abrir cafeterias iguais às cafeterias que eles compram. Mas eles não compram a cafeteria. Eles compram a comunidade que aquela cafeteria conquistou. Você acha realmente que na época que o Facebook comprou o Instagram, por exemplo, ou que o Facebook quis comprar o Snapchat na época, você acha que o Facebook não tinha tecnologia suficiente para conseguir criar uma rede social igualzinho o Instagram? Por que ele resolveu comprar então? Porque o Instagram já tinha uma comunidade criada. Se você olha, tem uma empresa que chama Nestlé, famosíssima, comprou uma cafeteria nos Estados Unidos que chama Blue Bottle, que é um símbolozinho de uma garrafinha azul, linda demais, cafeteria linda. Você acha que a Nestlé, com a estrutura que tem, não conseguiria abrir uma cafeteria igual, idêntica à Blue Bottle e começar a criar sua própria marca de cafeterias? Conseguiria. Mas o que ela queria é justamente ter acesso àquela comunidade que a Blue Bottle, no caso, criou. O Facebook queria ter acesso à comunidade que o Instagram criou. Quando existem collabs, famosas collabs entre marcas de tênis e marcas de grife, tudo isso é acesso a comunidades criadas. Então, uma cafeteria, ela pode ter o mesmo valor de investimento inicial. Podem ser duas cafeterias praticamente iguais, na mesma cidade. As duas gastaram mais ou menos 200 mil reais para abrir, de investimento inicial. As duas têm um faturamento médio ali de 40 mil reais por mês. As duas têm uma lucratividade igual. Só que se uma cafeteria consegue se posicionar ao ponto de criar uma comunidade ao redor dessa marca, ela vai ter quase que o dobro de valor de mercado que a cafeteria que não se posicionou. E por que a gente tem esse valor de mercado? Porque quando você cria uma comunidade com base na sua marca, da sua cafeteria, primeiro, você deixou de atender muita gente, e criar comunidade é sobre você colocar energia num tipo de gente. Criar comunidade é sobre você criar soluções e estratégias para um tipo de gente, que é a gente que se conecta com a sua ideia. E para você fazer isso, você teve que deixar de atender a maioria da galera. A maioria das pessoas que vieram na tua cafeteria e que deram ideias, você falou, não, eu vou seguir firme na minha ideia. Eu vou seguir firme no meu
DNA, no meu propósito, na minha proposta, nas coisas que eu faço. Ou seja, você deixou de atender uma galera e focou nesse grupo para poder criar uma comunidade. E isso é valoroso. Você tem que bater no peito aqui e falar, gente, a comunidade que eu criei na minha cafeteria foi negando quando alguém me oferecia. Por que você não coloca produtos sem glúten, sem lactose para vender? Por que você não coloca produtos light diet para vender? Por que você não coloca só tortas veganas e almoço vegano para vender? Por que você não coloca pré-treino para vender na sua cafeteria? Por que você não coloca torta de canela com ganache na sua cafeteria? E não estou dizendo que todas as ideias que a gente recebe são ideias ruins. Eu estou dizendo que a gente, como empresário, tem que tomar cuidado para, nas ideias que a gente recebe, a gente não perder o foco da nossa comunidade. Porque quando a gente foca em que tipo de cliente eu quero atender e crio soluções para aquele tipo de cliente, aquele cliente ele entende, fala, cara, aqui eu me conecto. E por que ele se conecta com você e não se conecta com outra cafeteria? Porque ninguém se conecta com empresas que estão em cima do muro. Você criar uma comunidade em cima da sua cafeteria é de fato o que concretiza de que você criou estratégias para um tipo de público e que esse público ele é teu fã. Ou seja, se você criar coisas novas do cardápio, eles vão provar. Se você mudar de lugar, de endereço, eles vão até onde você está. Se você abrir uma segunda unidade, eles vão levar também lá, eles vão lá também para conhecer. Quando uma visita chega na casa desse cara, ele vai levar a visita na sua cafeteria. Esse é o poder da comunidade. Uma cafeteria que dá tiro para tudo quanto é lado, não cria esse poder de comunidade. E o que é dar tiro para tudo quanto é lado? E alguém falou para eu começar a fazer bolo vegano e torta vegana. Vai lá e começa a fazer. Alguém falou para fazer só coisa fit na minha cafeteria. E você não... E assim, não tem problema você fazer coisa fit na sua cafeteria. Desde que esse seja o seu público, desde que esse seja o seu propósito, a sua proposta, o seu DNA. Quer ver um exemplo claro? Eu não sei fazer docinho gostoso fitness. Não sei. Qual é o sentido de eu vender algo que eu não sei fazer bem feito? Só para atender 0,2% do meu público, que foi uma pessoa que me deu essa sugestão. E por medo e por insegurança eu acabei acatando. E aí eu vou fazer mal feito? Não, eu não vou fazer, porque eu faço mal feito. E começa a admitir quais são as coisas que você faz mal feito. Ou você desenvolve ou você não faz, tá tudo bem. O que você faz bem feito já é suficiente. Já tem uma galera que gosta do que você faz bem feito. O básico bem feito hoje em dia é artigo de luxo. O básico e bem feito é artigo de luxo. O ápice da sofisticação é a simplicidade. Se você fazer o básico bem feito, você vai ter pessoas que se conectam com isso. Pessoas que sabem que, cara, a cafeteria Y, ela faz um café bem feito. É o café, é uma banoffee, é um brownie, mas é o melhor brownie, é o melhor banoffee, é o melhor bolo de gengibre, é o melhor café com leite. São poucas coisas, mas são coisas boas. Aí você vai em outra cafeteria, tem de tudo. Mas tudo é mais ou menos. Olha o poder de você fazer o básico bem feito. Você cria essa comunidade. E aí por que você tem mais valor que outras cafeterias? Porque se você abrir uma segunda unidade, você tem alguém que vai atrás de você. O que as pessoas falam sobre você são coisas positivas. As pessoas sabem, já esperam o seu posicionamento com base... Olha só que loucura, as pessoas já esperam o que você vai falar quando acontece alguma coisa. Se tá, você como dono de cafeteria, dois amigos, e um deles fala, por que você não vende aqui café tradicionalzão de mercado? A outra pessoa, ela já sabe, ele vai responder que não. Porque não é do feitio dessa pessoa vender café tradicional de mercado. Ele vende café especial. O cliente pensa disso. Agora, se fosse outra cafeteria que não tem esse poder, por que você não vende café tradicional? Pode ser uma ideia. Pode ser uma ideia. Ou seja, você absorve tudo, essa cafeteria absorve todo tipo de ideias e acaba ficando sem conexão com o público. E não cria sua comunidade. E não cria valor de mercado. E o valor de mercado dessa comunidade não está só em valores, valores que você olha e fala, nossa, tem uma comunidade que é em resultado. É saber que o teste que eu fizer na minha cafeteria de cardápio, se eu falar, olha, hoje eu faço um brownie diferente.
e esse brownie tem um CMV menor, uma margem de contribuição maior, ou seja, tem um custo menor, eu consigo achar coisas com qualidade tão boa quanto tem custo menor e colocar no cardápio, eu sei que vende porque tem qualidade. Tudo que eu coloco de novo, os experimentos que eu faço, a pessoa quer. Tudo que eu reinvento, o meu cliente ele absorve, ele entende que é bem feito. E eu sei que tipo de coisas o meu cliente gosta. Então eu começo a eliminar testes. E todo teste sem dados é dinheiro jogado fora. Vai dizer que você nunca viu aquele tipo de cafeteria que serve café da manhã, serve almoço executivo, serve café da tarde, serve aqueles café da tarde que é buffet de café da tarde, depois vai lá e serve happy hour, depois ainda serve janta, serve de tudo para atender o maior número de pessoas possível. Só que para olhar a máquina que essa pessoa criou, para olhar o número de funcionários, para olhar o ambiente, para olhar a força de marca e para olhar o público. Agora pega uma cafeteria que atende poucas pessoas por dia, sim, mas tem um ambiente agradável, pouca rotatividade, ensina sobre café, faz o básico bem feito, tem uma marca com uma comunidade muito bem criada. Olha a diferença. Qual dessas duas cafeterias, qual desses dois negócios você acha que tem mais potência para abrir filial, para abrir franquia? Qual desses dois donos você acha que tem mais cabeça, por exemplo, para conseguir pensar em torrar café, em ir numa feira de café? Qual dessas duas cafeterias você acha que o dono sai da operação primeiro? E sabe o que é sair da operação? É você poder viajar e nem olhar na câmera. Cara, o que eu vejo de donos de comércios grandes, cara, que não sabem o que é tirar férias. Que não sabem o que é uma semana sem olhar o WhatsApp e ter algum problema. Por quê? Tem 30 funcionários enfiados num lugar com um ambiente que é completamente tenso. Numa cafeteria não, você consegue ter mais liberdade. Ah, Sebastião, mas aí o cara ganha muito mais dinheiro. Aí que você se engana. Pode girar muito mais dinheiro na mão dele, mas isso não quer dizer que ele ganhe mais dinheiro no fim do mês. E eu já vi, eu dou consultoria para cafeterias há anos. Eu estou no mercado já há mais de 12 anos, 14 anos no mercado praticamente. Eu já vi cafeterias que faturam 200 mil reais por mês e o dono está no cheque especial, estressado. Eu já vi cafeterias que faturam, viram? Existem cafeterias que faturam 20 mil reais por mês e tem 25% de resultado operacional. Cara, é você faturar 20 mil e sobrar 5 mil na sua mão. Faturar 20 mil é pouco? É pouco, mas é o auge da otimização. Quando você chegar no auge da otimização do que você já tem, aí você começa a crescer esse negócio. Aí você vai ver o que é dinheiro de verdade. Porque o erro da cafeteria ou do comércio que não tem identidade, que tem uma máquina grande que faz de tudo, é achar que a única solução para ganhar mais dinheiro é vender mais quantidade de coisa. Aí que a gente começa a cair nessas armadilhas. De fazer reforma, de vender almoço executivo, de vender happy hour, de vender de tudo, antes de pensar em organizar a própria gestão da cafeteria. Ou do negócio. E uma cafeteria, a gestão dela é muito fácil, gente. Uma cafeteria, ele vende produtos com muito mais margem de contribuição quando ele tem uma comunidade bem formada. Porque você consegue, por exemplo, falar, cara, beleza, eu vou vender só o que dá lucro. E aí você consegue fazer uma engenharia do cardápio, você consegue olhar e falar, nossa, esses são os itens que dão lucro. Eu vou focar nesses itens que dão lucro. Ah, mas o shake com Nutella, por exemplo, me dá pouco lucro. E eu preciso vender porque tem uma turma de crianças aqui que vem de vez em quando. Cara, é o famoso, você vai vender. Você vai atender essa criançarada na tua cafeteria. Mas vai passar dinheiro na tua mão e ele vai embora. Porque o shake de Nutella, se você não precificar certo, ele pode estar tirando a tua margem de contribuição. Pode estar tirando a tua lucratividade. Então tomem cuidado com o volume de venda. E comecem a pensar quem é o teu público, o que agrada a ele e o que eu consigo fazer para otimizar o que eu tenho de estoque na minha cafeteria, para criar produtos para esse público, para poder aumentar o meu resultado operacional, mesmo sem aumentar a venda. E uma cafeteria tem muitos produtos com resultado operacional, com margem de contribuição boa. O próprio café.
O café, a bebida café, é uma das bebidas, dentro do teu negócio, da tua cafeteria, com certeza a bebida que tem maior margem de contribuição. Assim como o bolo de liquidificador que você faz, assim como a torta banoffee que você faz. E olha só, uma cafeteria tem que fazer as coisas. Pega essa frase aqui que a gente vai conversar agora. Quanto maior o grau de transformação das coisas dentro da sua cafeteria, maior a margem de contribuição, mais dinheiro você ganha. Para pensar numa cafeteria no grão de café. Você tem o grão de café, você moe, você passa água, você transforma numa bebida. Alto grau de transformação, muita margem de contribuição. Isso é uma cafeteria. Olha os doces que você faz. Você pega farinha, água, farinha, fermento, ovo, leite, manteiga, transforma isso num bolo. Muita transformação, muita margem de contribuição. Mas agora, enquanto você ficar refém de ficar comprando bolo e revendendo, porque tem medo de fazer, você não vai ganhar dinheiro. Enquanto você ficar comprando coisa dos outros e não transformando na sua cafeteria, você não vai ter margem de contribuição, você não vai ter lucro. Você vai continuar dando soco em ponta de faca. Você vai continuar com a sensação de que trabalha e não tem dinheiro. Você vai continuar com a sensação de que nunca pode tirar férias, de que não pode ficar doente, de que não pode marcar nada com os amigos, porque você sabe que você vai ter que trabalhar na operação. Ah, Sebastião, mas eu não sei fazer receita. Sabe. Todo mundo sabe buscar uma receita na internet. Eu faço bolo. Bolo de gengibre que está ali, receita é minha. Não, a receita do bolo de gengibre é de um amigo, Ilver, lá de Curitiba. Mas o bolo de cenoura que a gente faz ali também, a receita é minha, da internet. Ah, mas aí só eu vou fazer. Não, a gente tem uma ferramenta que chama ficha técnica, que garante que todos façam a receita conforme a sua criação. A gente chama de ficha, e você vai ter fichas técnicas na sua cafeteria, para que as coisas da sua cafeteria sejam de propriedade da sua cafeteria. E que qualquer pessoa que faça as coisas que você criou tenha o mesmo resultado que tivesse se você tivesse feito. Porque tudo que você criou foi feito com base no seu propósito, no seu DNA, no que você quer fazer, que conecta com a sua comunidade. Cara, a cafeteria é sua. Foi você que gastou dinheiro para abrir uma cafeteria. Foi você que gastou suor para abrir uma cafeteria. E quando você começar a entender que você passa mais tempo com o teu cliente e com a tua família, e que é inteligente você ter ao teu lado pessoas que se conectam com o seu DNA, faz muito mais sentido, você se sente mais feliz. Você fala, nossa, eu estou feliz com todo mundo que está aqui. Eu estou com a minha cafeteria lotada, todos parecem que são meus amigos. Ao contrário disso você tem que fazer um monte de coisa, começa a vir um monte de gente e fala, nossa, eu estou louco para ir embora para casa, não aguentava a minha cafeteria mais. Como é que pode você gastar dinheiro para abrir um negócio e o seu objetivo de vida é não precisar aparecer no seu negócio? Como é que pode isso? Estar na sua cafeteria tem que ser uma opção. Fala, putz, hoje eu passei o dia na minha cafeteria. Que bom, estou feliz, está tudo funcionando bem, as pessoas que vão lá são legais. E as ideias novas que eu tive agora é justamente pensando nessas pessoas que vão entender que eu faço, do jeito que eu faço e por que eu faço, e vão vir e vão consumir essas coisas que eu criei com base numa ficha técnica, com base numa precificação correta, com base numa margem de contribuição correta, porque é criada na minha cafeteria. E aí você começa a se destacar no mercado. E aí você começa a faturar um pouquinho mais, mas começa a sobrar mais dinheiro na sua mão. Sabe o que está acontecendo? Você está otimizando a gestão da sua cafeteria. Você está tendo mais resultado operacional. E quando você tiver um resultado operacional massa, o que é um resultado operacional massa? Cara, é 20% de lucratividade em cima do seu faturamento e 5% de prolabore. Ou, pelo menos, vamos colocar 15% de lucratividade e 5% de prolabore, 20% de resultado total. O que isso quer dizer? De a cada 100 reais que você faturar por mês, 20 reais sobra no teu bolso. Quando você tiver assim, aí você começa a pensar em crescer. Porque aí vale a pena crescer. Porque vale muito mais a pena você ter 3 cafeterias pequenas, que cada um independentes, e que você curte estar lá, e que é uma herança bacana para sua família, que é um legado legal de uma marca bacana que faz diferença, que faz uma diferença para o público e para você. 3 cafeterias pequenas numa cidade que cada um te dê 5 mil reais por mês de resultado operacional, que você não precisa aparecer nelas, que você ganhe 15 mil reais por mês de 3 cafeterias pequenas, do que você ter um ego
de ter uma cafeteria barra restaurante, barra pub, barra não sei o que fatura 250 mil reais por mês, mas na tua mão sobra 5. E sobra 5 com você trabalhando igual um camelo lá dentro. E sobra 5 com a rotatividade ao extremo, que você não consegue aguentar 6 meses uma pessoa na tua operação. E sobra 5 com cada vez que você entra na tua cafeteria, no teu negócio, no teu bar, você quer ir embora, porque você fala, cara, essa galera aqui de novo, esse cliente aqui de novo, eu não aguento mais estar aqui, que bagunça, que bagunça. E é 5 mil reais pensando que você não pode tirar férias. É 5 mil reais tendo a impressão de que a qualquer momento pode estourar uma bomba. Porque é uma bomba relógio, é uma máquina enorme. É mais inteligente fazer assim? Não. É mais inteligente otimizar, fazer o básico bem feito, e aí abrir 2 unidades, 3 unidades. Ou aí sim fazer um projeto franqueável. Eu tenho muitos alunos que abrem cafeteria e criam franquias, mas franquias lucrativas, não franquia que é uma facada nas costas do franqueado, que acontece muito. A gente está vendo muitas franquias por aí que estão deixando a desejar muito em resultado pro franqueado, porque querem crescer em cima do franqueado, e tem que tomar cuidado com isso também. Por isso que abrir uma cafeteria, eu gosto mais. Por isso que eu falo muito mais com dono de cafeteria e de confeitaria e de doceria do que com dono de restaurante. Porque dono de restaurante tem outro tipo de problema. Eu não vou conseguir convencer um cara que tem um buffet, um restaurante, uma parada, a fazer tudo isso que eu consigo te convencer, que você que tem uma doceria, uma cafeteria, a poder olhar para a gestão do seu negócio e começar a entender quais são os produtos que me dão mais lucro. Por que eu estou vendendo esse pastel assado que está escrito calabresa? Se ele não me dá lucro, ele não posiciona a minha cafeteria, não faz sentido para o meu público. E é o mesmo pastel assado que vende no colégio. Está escrito calabresa, está escrito frango. Por que eu vendo coxinha? Tá tudo bem vender coxinha, eu amo coxinha. Mas para o meu público não faz sentido ter coxinha. Para minha identidade de cafeteria não faz sentido ter coxinha. Faz sentido para eu comer uma coxinha quando eu estiver no centro, querendo comer alguma coisa diferente. Vou comer uma coxinha. Adoro coxinha, inclusive. Mas se coxinha para minha empresa não dá lucro, não posiciona e não me ajuda, por que em vez de ter uma coxinha que eu compro por, sei lá, outro exemplo, por que em vez de ter um folhado que eu compro por R$3,50 e vendo por 8, 9, eu não posso vender. E aí olha só que loucura, você não pode vender coisas mais caras, porque o que você vende, o mercado já sabe o preço. Porque você está vendendo um folhado, você não vai vender um folhado por R$17. Mas agora, se você fizer um panino, um sanduíche seu, da sua cafeteria, ele pode ter o mesmo custo. Você pode fazer um pão na chapa de fermentação natural na manteiga, ou um misto quente com pão de fermentação natural com queijo diferente, com presunto diferente, que o custo pode ser R$4. Mas aí você consegue vender por 18, por 15, por 13. Você consegue ter coisas que custam menos com maior valor agregado. Porque são transformados na sua cafeteria. Porque a tua comunidade tem confiança na tua marca. Porque você entende sobre margem de contribuição. Porque você sabe que não adianta vender muito, tem que vender certo. E aí você começa a entender. E aí por isso que uma cafeteria que tem uma comunidade muito bem estruturada vale muito mais do que uma cafeteria que não tem comunidade nenhuma. Porque a gente vê, quando a gente vê uma cafeteria com uma comunidade bem criada, a gente vê todas essas oportunidades de teste, de otimização, de abrir outras unidades e vai ter gente atrás, de saber que está super otimizado. Porque a gente não avalia volume de venda, a gente avalia lucratividade. Eu não quero saber se a tua cafeteria fatura 10, 15, 20, 30, 40, 50, 80, 90, 100 mil reais por mês. Eu quero saber qual é a relação entre teu custo e o que você vende. Como é que está a saúde da tua empresa nesse sentido? Porque eu como investidor, ou qualquer investidor, ou alguém que for comprar a sua cafeteria, ela quer colocar dinheiro numa máquina que funciona. Uma máquina que funciona. Então vale mais a pena, vamos ser bem sinceros. Eu como investidor, você como investidor agora, valeria mais a pena investir numa cafeteria que fatura 10 e sobra 3? Ou numa cafeteria que fatura 60 e sobra 3? Mesmo sobrando a mesma coisa, olha o tamanho dessa máquina que fatura 60 aqui. Olha o risco dessa máquina. Olha o tanto de coisa que ele tem que fazer para sobrar 3. Agora, se eu tenho um que ele vende 10 e sobra 3 e eu colocar dinheiro nessa,
ele vai vender 20, vai sobrar 6. Agora, para uma cafeteria que fatura 60, faturar 120, olha o tamanho, olha o esforço que tem que ser feito para poder crescer essa máquina. Por isso que existe muito mais valor em cafeterias que têm uma comunidade bem formada. Por isso que vale a pena abrir uma cafeteria. Por isso que eu falo com donos de cafeteria. Por isso que os resultados dos meus alunos são tão potencializados. Porque a gente consegue ir apertando pequenos parafusos. E esses pequenos parafusos trazem para o dono de cafeteria grandes resultados. E não é resultado de venda. A gente não manda nosso aluno ir para TikTok fazer dancinha. Não manda. Porque a gente não quer que ele venda mais. A gente quer que ele primeiro arrume a gestão. E uma cafeteria tem vários pontos que trazem lucratividade e que, se arrumar a gestão, tem resultado. E não é só pensar na gestão como algo abstrato. Nossa, o que é a gestão de uma cafeteria? Existem vários pontos. É precificação, é custo de mercadoria vendida, é ficha técnica se está bem feito, é checklist se está bem feito, é a equipe se está bem treinada, é o fluxo de caixa se está preenchido, é o teu DRE se está bem organizado. E eu vou te falar, de tudo isso que eu te falei, a ferramenta mais importante da gestão de uma cafeteria é o demonstrativo de resultado de exercício, DRE. Ele é como se fosse o diagnóstico da tua cafeteria. Ele que vai te dizer onde é que está o maior problema. Ele que vai te dar o 80-20 da gestão do teu negócio. Ele que vai te dizer onde que vai ser o teu primeiro passo. Qual que é o fornecedor que está com o CMV mais alto. Como é que está a tua folha de pagamento. Como é que tá. Tudo vai sair do DRE. E não, eu não vou entrar em DRE agora. DRE eu vou fazer um vídeo mais para frente. Mas para você entender sobre o vídeo de DRE, primeiro se inscreve aqui no meu canal se você estiver assistindo pelo YouTube. Me segue no Instagram se você estiver assistindo pelo Instagram. Se você assistiu até o final, quer dizer que você ou tem uma cafeteria, ou tem uma doceria, ou tem uma confeitaria, ou sonha em abrir uma cafeteria. Ou é empresário do ramo de café. Se você é uma dessas 5 pessoas, eu quero te conhecer. Coloca aqui nos comentários se você gostou desse vídeo, o que você concordou, o que você não concordou. Coloca qual que é a sua cafeteria, qual que é a sua doceria, coloca o arroba pra gente poder te seguir também. A ideia é que a gente crie uma comunidade, a gente é pouca gente. Vamos se unir, vamos conversar. Eu me disponho a sempre dar conteúdo e ser a pessoa que vai unir a galera. E vocês precisam se apresentar aqui embaixo nos comentários. Apresente a empresa, apresente você. E fica ligado aqui nas minhas redes sociais que eu sempre vou soltar conteúdos desse tipo sobre gestão e sobre otimização de cafeteria, doceria e de ramo de gastronomia. Até o próximo vídeo. Obrigadão.